Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, oremos, irmãos, suplicando ao Senhor a sua graça para o entendimento da sua bendita e santa palavra. Baixemos nossa fronte e oremos ao Senhor. Senhor Deus, bendito e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor, como o único e verdadeiro Deus de toda a terra, tem nos trazido, nos conduzido à tua casa, para nesse instante, Senhor, nos colocar diante deste tesouro que é a tua santa e bendita palavra. E cada vez que abrimos e podemos compreendê-la na operação do teu Espírito Santo, vemos escorrer como que mel desta rocha bendita. Um mel que satisfaz completamente as necessidades da nossa alma. Senhor, para isso, pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos faça entender a tua palavra. Que o Senhor trabalhe com teu Espírito Santo na compreensão e no entendimento das Sagradas Escrituras, em cada coração presente na noite deste dia.
Oramos, Senhor, também para que nos perdoe de todo o pecado cometido contra Ti. Ó Senhor, do fundo da nossa alma, rogamos e suplicamos perdão. Perdão, Senhor, por todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento, todo o nosso pensar e todos os nossos desejos que foram contrários à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe, para que os nossos pecados não venham a fazer separação entre nós e o Senhor, principalmente nesta hora tão fundamental em que desejamos muitíssimo que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Senhor, sê conosco, dá-nos a Tua graça, sê com aqueles que estão nesta hora aflitos, estão atravessando momentos de grande dificuldade. Que o Senhor, com a Tua graça, possa estender a Tua mão e fazer com que todo o mar que esteja revoltoso ou inquieto seja aquietado pelo poder da Tua voz. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um capítulo, um trecho desta carta tão importante, que é a carta do apóstolo Paulo aos romanos, aqueles irmãos que estavam em Roma. Crentes, igreja do Senhor ali reunida, esperando receber o alimento que viesse do Senhor por instrumentalidade do apóstolo Paulo, servo do Senhor escolhido para pregar não apenas entre os judeus, mas especialmente também entre os gentios. E aqui nós temos em Roma um misto, uma miscelânea. Nós temos tanto judeus quanto gentios convertidos, sim, ali naquela congregação, naquela igreja na cidade, em Roma. Nós já ouvimos de muitos pregadores a afirmação de que esta carta é uma carta especial porque ela nos traz uma explicação muito clara a respeito do que aconteceu no processo de transição entre todos os ritos, todas as cerimônias que apresentavam visivelmente o ato da justificação, através do sacrifício daqueles animais, através das ofertas do povo, como também aconteceu de todas estas coisas ficarem para trás, todas essas coisas relacionadas aos aspectos cerimoniais ficarem no Antigo Testamento, e com o crescimento, com um entendimento claro e absoluto do Evangelho pela vinda de Cristo Jesus, nós então, nesta nova e bendita aliança, podemos depositar completamente a nossa fé e a nossa confiança naquele que fez com que todas estas coisas do Antigo Testamento, todos estes atos cerimoniais, fossem nada. Porque ele, além de suprir completamente todos eles, superou em todos os aspectos tudo aquilo que trazia estes atos, estas cerimônias praticadas no Antigo Testamento. Cristo Jesus, então, nessa carta aos Romanos, é explicado
de maneira que sua ação de morte na cruz esteve deixando bem claro aos olhos daqueles que viram e registrado a todos aqueles que posteriormente leriam que a justificação, maior do que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, foi simplesmente no Monte do Calvário, apresentada de uma forma sublime e majestosa pela morte do Cordeiro de Deus, daquela ovelha muda que entregou a si mesmo, obediente ao Pai, levando sobre si os nossos pecados e nos purificando das nossas transgressões, e assim nos tornando justos por receber sobre si mesmo a punição, a devida punição dos nossos erros, dos nossos pecados. Aqui temos, portanto, meus irmãos, um pequeno resumo do que seja o propósito desta carta aos Romanos. É uma explicação tanto para os gentios que recebiam de uma forma mais fácil, como também para os judeus que já recebiam com maior dificuldade no seu entendimento, por conta de todo o processo que eles passaram de aprendizado a respeito da lei e de grande influência farisaica, e especialmente desta seita farisaica que havia tomado conta dos judeus naquela época. Mas o que é que, especialmente agora, neste contexto, neste trecho que nós acabamos de ler, nos explica o apóstolo Paulo? O que é que ele tem a nos dizer? Qual a sua mensagem para nós neste capítulo, nesta passagem em particular? Meus irmãos, é claro, a explicação, o entendimento, a lição aprendida aqui tem tudo a ver com o que acabamos de ver a respeito de todo o contexto da carta aos Romanos. No entanto, ele se aprofunda em determinados aspectos e detalhes. E alguns pontos destes tratados pelo apóstolo Paulo eu gostaria de salientar hoje, nesta noite. Em primeiro lugar, que nós podemos enxergar aqui, especialmente agora, neste trecho, é o contraste entre justiça da lei e a justiça da fé. Em primeiro lugar, a justiça da lei e a justiça da fé. Podemos encontrar essa explicação do apóstolo Paulo aqui neste contexto. Ele nos fala a respeito disso. O que é a justiça da lei? O que é a justiça da fé? E a segunda coisa que podemos encontrar aqui também neste texto é a respeito da igualdade entre os judeus e os gentios. Isto aqui foi importante, especialmente porque, como havia o ajuntamento de judeus e gentios naquela congregação, serviu para que aqueles que eram judeus e se achavam melhores em algum aspecto em relação aos gentios, vissem e percebessem agora, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que não havia mais diferença. Que o Senhor Jesus Cristo veio e simplesmente ampliou de modo muito claro aquilo que, de uma forma
pequenina havia sido já ensinado no Antigo Testamento. Ou seja, o Evangelho é também para os gentios. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, no entanto, não de uma forma muito clara, muito ampla, explícita. Isso foi feito, isto aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós podemos ver aqui neste trecho. E dentre estes assuntos que nós tratamos, acabamos de falar, nós gostaríamos de tratar, em primeiro lugar, a respeito do que nós vemos aí no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, e ele aqui está se referindo aos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento, não com o devido entendimento. E aqui podemos enxergar a misericórdia dentro do mais profundo ser daquele apóstolo. A misericórdia direcionada para aqueles que rejeitavam o Evangelho e que perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o que nós veremos em seguida é exatamente aquilo que encontramos nos versículos 2 e 3. Zelo sem entendimento, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo ou sendo ignorantes em relação à justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, consequentemente não se sujeitaram àquela que vem de Deus. Então, em segundo lugar, veremos aqui um zelo sem entendimento por parte dos judeus, como isso pode ser aplicado também a nós hoje. Por fim, nós veremos aqui, especialmente nos versículos 5 e 6, e completando também os versos até o verso 15, justiça da lei versus justiça da fé. Justiça da lei em contraponto à justiça da fé. Veremos aqui no mesmo segmento dos versos iniciados no segundo e terceiro versículos, como o apóstolo Paulo desenvolve o entendimento da justiça da lei e da justiça da fé no Antigo Testamento. Como isso se dá? Como isso ocorre no Antigo Testamento? Como é que podemos compreender essa relação de justiça da lei e justiça da fé tratada no Antigo Testamento? Há uma contradição por parte daqueles irmãos, dos profetas no Antigo Testamento? Em algum momento, falando a respeito e dando ênfase a respeito da justiça da lei, e em outro momento, enfatizando a justiça da fé? Será que há uma contradição? Nós vamos então tentar sucintamente explicar estes pontos. O primeiro ponto, então, meus irmãos, veremos aqui nos primeiros versos, é este olhar de bondade. Um olhar
de bondade. Meus irmãos, vocês devem saber que o apóstolo Paulo foi alguém extremamente perseguido pelos judeus. Este homem começou perseguindo os cristãos como fariseu, mas logo depois da sua conversão passou a ser perseguido. E a perseguição que ele sofreu é explicada na palavra de Deus de diversas formas e da maneira mais clara, onde podemos enxergar a crueldade, a malignidade no coração destes judaizantes para com este servo de Deus, o apóstolo Paulo. Para lembrar-lhes apenas um pouco da aflição e do sofrimento atravessado pelo apóstolo Paulo, podemos lembrar de quantas prisões, podemos lembrar de quantos açoites, podemos lembrar de quantos naufrágios ele sofreu. Podemos lembrar também daquele específico apedrejamento em que a palavra de Deus narra que os irmãos que estavam à volta, escondidos e recuados, depois de assistirem à cena do apóstolo Paulo ser apedrejado, o encontraram como que morto, completamente machucado e lacerado por aquelas pedras que eram e que foram lançadas sobre ele. A palavra de Deus diz que ele foi encontrado quase morto. Isso significa que, de fato, ele estava à beira da morte, pois as pancadas recebidas daquelas pedras foram muitas e com grande intensidade, e até em locais vitais do seu corpo. Esta era a raiva, este era o rancor, este era o furor que estava e habitava o coração daqueles judeus não convertidos contra todos que se levantavam e pregavam a Jesus Cristo, como especialmente fazia o apóstolo Paulo. No entanto, meus irmãos, que vemos no coração deste grande homem de Deus, deste herói da fé, é expresso de forma quase que inacreditável no primeiro versículo do capítulo 10, quando ele expressa o sentimento, observe aqui, que não eram meras palavras, mas os sentimentos deste servo de Deus para com estes seus perseguidores, estes seus inimigos. Irmãos, diz ele no verso 1, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Observem aqui a expressão que ele usa, a boa vontade do meu coração. Ou seja, o sentimento de boa vontade não partia de um esforço caricaturado, representado através das suas orações. Ou seja, as suas orações para com aqueles indivíduos não eram orações forçadas, não eram orações dramatizadas, muito pelo contrário.
as orações que aquele homem de Deus fazia pelos seus perseguidores era uma oração que brotava do seu coração, das suas entranhas, do seu ser. Mais ainda, a boa vontade do meu coração e a minha súplica. Aquele homem suplicava pelos seus inimigos. Esta palavra ainda enfatiza de maneira mais acentuada a ação de orar. Ele suplicava em favor daqueles que o perseguiam. Ou seja, era um ardente desejo no coração do apóstolo Paulo, que brotava do coração do apóstolo Paulo, de ver aqueles que o perseguiam salvos pelo poder do evangelho. O que ele desejava com o mais profundo do seu ser para aqueles ímpios que rejeitavam o evangelho, rejeitavam a cruz de Cristo e o rejeitavam consequentemente, o que ele desejava para eles era a coisa mais preciosa que existe em todo o universo, ou seja, para que eles sejam salvos. É compreensível que, vez por outra, encontremos indivíduos se esforçando para desejarem amar aqueles que são seus inimigos. É compreensível encontrar dentre nós pessoas que compreendem e estão direcionando seus esforços para que aquele indivíduo ou outro que fez isto ou aquilo para com você seja alvo de suas orações. Mas este servo de Deus não tinha esta dificuldade. Pelo contrário, havia uma facilidade em amar e se esforçar em oração pela salvação deles. Pela salvação daqueles que se apresentavam como seus perseguidores. Eu gostaria de ler um pequeno trecho do comentário do Matthew Henry a respeito desta posição do apóstolo Paulo para com seus inimigos. Está no meu celular, eu gostaria de pedir que Hélio pegasse, está ali atrás. Porque é um acréscimo que nós daremos aqui à exposição deste versículo. Considerei importante para anotar e trazer aos irmãos como este puritano apresenta os sentimentos do apóstolo Paulo e, consequentemente, os sentimentos que devem existir nos corações de cada um de nós que estamos aqui para com os que nos perseguem, seja de que maneira for, seja de que forma for. Observem o que o puritano diz. Os judeus incrédulos eram os mais amargos inimigos que Paulo tinha no mundo. Contudo, ele lhes atribui um caráter tão bom quanto podia ser verdade. Nós devemos dizer o melhor que pudermos, até de nossos piores inimigos. E aqui ele está se referindo à expressão do apóstolo Paulo, no versículo 2, quando Paulo diz: porque lhes dou testemunho a vocês que estão aí em Roma, de que eles têm zelo por Deus.
eles têm zelo por Deus, e isto é algo positivo que ele estava falando a respeito dos seus perseguidores. Ele encontrou algo positivo para falar, para registrar e para divulgar. Porém, não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, mas lhes falta o entendimento. Aqui, meus irmãos, o puritano Matthew Henry completa dizendo o seguinte: a caridade nos ensina a ter a melhor opinião das pessoas e dar a melhor interpretação possível das palavras e das ações destas pessoas. Inclusive, isso está na nossa confissão de fé, ou no catecismo, eu não me lembro, não me recordo. Está em um desses dois documentos. Pensar sempre o melhor de todos na dúvida. Devemos notar aquilo que é elogiável até mesmo nas piores pessoas. Eles têm zelo de Deus. A oposição que faziam ao Evangelho partia de um princípio de respeito à lei, a qual eles sabiam ter vindo de Deus. Existe como que um zelo cego e desorientado. Tal era o zelo dos judeus que, embora odiassem o povo e os ministros de Cristo, embora odiassem o povo e os ministros de Cristo, o faziam na ignorância. Vejam aqui, meus irmãos, isso não isenta de culpa aqueles judeus. Mas o ponto aqui é aprender com este santo homem de Deus a fazermos exatamente aquilo que ele faz com os judeus, com seus perseguidores. Amá-los e orar por eles. Não precisamos nos deter muito para com isto, apesar de ser algo fundamental para a nossa igreja, fundamental para o cristão, apesar de ser algo que nós vemos, infelizmente, estar em falta nas igrejas de Deus. E eu exorto os irmãos nesta noite, os irmãos que estão aqui e que estão prestando atenção, que em nome de Jesus tomem uma posição séria com relação aos seus sentimentos para com aqueles que os perseguem. Eu aqui faço um apelo em nome de Cristo Jesus para que a partir de hoje em diante esteja em seus propósitos orar, para que Deus transforme o seu coração e o faça igual ao do apóstolo Paulo, para que você o imite como ele mesmo orienta, porque ele imitava a Cristo Jesus. Apenas para confirmar com outro verso essa verdade, nós temos aí também em Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, o seguinte, Romanos 9, do versículo 1 ao verso 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no meu espírito, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E aqui, meus irmãos, nós não temos como deixar de nos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de Cristo Jesus, que ele
abriu mão da sua própria vida, não por pessoas boazinhas. Mas ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, a ponto de entregar a sua própria vida. Podemos ver uma relação aqui com esse desejo e esse sentimento do apóstolo Paulo, porque este homem estava cheio de Cristo. Este homem exalava Cristo. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, por amor de mim, por amor de você. O Senhor Deus teve que voltar os seus olhos, como que rejeitando o seu filho, a ponto dele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Por amor a mim, por amor a você, que cuspimos em seu rosto, que esbofeteamos o seu rosto, que lhe rasgamos a túnica, que lhe demos cacetadas em sua cabeça. Foi dessa forma que agimos para com Cristo Jesus, e é dessa forma que ele nos ama a ponto de abnegar a sua própria vida. Talvez seja compreensível alguém dizer: tira o meu nome do livro da vida por amor de algum ente querido, por amor de um filho, por amor da esposa, do esposo, do pai e da mãe. Mas será que você teria o mesmo desejo piedoso e verdadeiramente cristão de pensar naquela pessoa que lhe persegue e afirmar como o apóstolo Paulo: por amor deste Senhor, por amor deste, eu desejaria ser anátema, se esta minha rejeição viesse a levar este indivíduo aos céus. Foi isso que este homem fez. Foi isso que o nosso soberano e Salvador Jesus Cristo fez. Mas, passando para o próximo ponto, meus irmãos, nós veremos aqui, em segundo lugar, um zelo sem entendimento. Um zelo sem entendimento. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Meus irmãos, nós não devemos pensar que os judeus eram indivíduos que estavam conscientes do seu farisaísmo, conscientes da sua soberba, conscientes do seu mal. Nós estávamos, no domingo passado, pregando na igreja, lá na congregação em Barra do Pojuca, e lembramos daquele texto, daquela passagem em que o Senhor Jesus nos conta uma parábola lá em Lucas capítulo 18, sobre o fariseu e o publicano. Observe aí, Lucas 18, do verso 10 ao verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: dois homens, aqui o Senhor Jesus Cristo contando a parábola, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos o costume de olhar para esta parábola do Senhor Jesus e imaginar que o fariseu está com toda aquela sua pompa, com todo o seu orgulho, dizendo: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui. Meus irmãos, não foi bem esta ideia que o Senhor Jesus quis passar. Aquele fariseu, se nós compreendermos o contexto em que ele estava envolvido, ele tinha de fato zelo por Deus, como nos explica o apóstolo Paulo. Eles têm zelo por Deus, ou seja, a sua oração não foi desonesta, ela foi sincera e honesta. Dentro de tudo que ele aprendeu, dentro de tudo que lhe foi ensinado, como o apóstolo Paulo foi aos pés de Gamaliel e estava disposto a matar os cristãos, este fariseu, criado pelo Senhor Jesus Cristo, tinha, da mesma forma, o desejo de cumprir aquilo que lhe foi ensinado desde a sua infância. E ainda, pior, de maneira errada, ele entendia que aquele cumprimento, aquele dever cumprido, era o suficiente para satisfazer a Deus. E é por isso que ele se coloca diante de Deus desta forma. Ele não está aqui de maneira muito aberta, menosprezando o publicano. De maneira indireta, sim, ele o está menosprezando, mas não de maneira aberta, escancarada. O que ele está dizendo com sinceridade. Ele, como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu aprendi desde a minha infância que o correto é que eu não roube, não seja injusto, não adultere, nem ainda seja como este publicano que não observa tudo isso que eu observo, que me foi ensinado. O que ele está dizendo para o Senhor Deus é que ele estava cumprindo aquilo que ele aprendeu. Ou pelo menos ele estava se esforçando para que aquilo fosse cumprido. E de fato, tudo que ele disse era verdade. Ele realmente jejuava 2 vezes por semana e de fato ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Isto tudo criou em seu coração uma expectativa e uma segurança de que Deus o receberia por conta daquilo. Ele havia entendido um aspecto do que foi ensinado na lei de Deus no Antigo Testamento e esqueceu do outro aspecto que também fora ensinado, mas seria suprimido, mas seria revelado por meio de Cristo Jesus, de maneira mais clara, no Novo Testamento. Isso, meus irmãos,
pode estar presente, inclusive nos nossos corações. Podemos ser como aquele fariseu, sincero, mas errado. Errado. Prova disso é que ele não desceu, não saiu dali justificado, e sim o publicano. Por quê? Porque ele confiou em suas obras. Porque ele confiou na execução correta da lei, que ele observava com todo zelo e todo cuidado. Aqui, meus irmãos, nós podemos definir, então, que é possível alguém estabelecer justiça própria. Veja aí como o apóstolo Paulo diz a respeito disso: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Vejam, meus irmãos, de maneira honesta e sincera, rejeitaram a palavra dos apóstolos anunciando Cristo Jesus e a justificação mediante a fé, para continuarem com o entendimento errado que tinham da lei de Deus trazida por seus pais desde o Antigo Testamento. Isto pode ocorrer com cada um de nós. Você, eu, podemos errar neste aspecto, estabelecer a nossa própria justiça, é claro, em um contexto completamente diferente. Acredito que ninguém aqui seja judeu ou tenha tradição a respeito disso, mas podemos sim olhar para nós e ver que de alguma maneira nós temos uma boa natureza. E de alguma forma, esta boa natureza que temos nos assegura sermos aceitos por Deus, diferente daquele que está do nosso lado, que observamos com o nosso olhar ingenuinamente soberbo e concluímos que não faz aquilo que nós fazemos, não age como nós agimos. Todos nós somos passíveis deste pecado do fariseu. Todos nós podemos olhar para o nosso lado. O marido olhar para a esposa desta maneira. A esposa olhar para o marido desta forma. O empregado olhar para o patrão desta maneira. O patrão olhar para o empregado desta maneira. De alguma maneira, eu tenho uma natureza melhor do que aquele que está ao meu lado. E por conta disto, por causa disto, deverei ser aceito por Deus. Pelo menos eu tenho mais chance do que aquele que está ali. Mas não apenas isto, também podemos incorrer no erro de achar que as nossas boas atitudes nos garantem de alguma maneira a recepção por Deus. Afinal de contas, você tem se esforçado para fazer aquilo que você acha correto, se esforçado para ser uma pessoa melhor, e então você olha para aquele que está ao seu lado, então você faz aquela comparação que quase que é inevitável para a nossa natureza pecaminosa, uma comparação pecaminosa, e diz então, bom, eu sou um pecador, no entanto, não faço isto, não chego a este ponto que aquele que está ao meu lado, aquele que eu conheço, aquele de quem ouvi falar, faz. Não chego a este ponto. E então, novamente, pecamos
com o mesmo pecado cometido pelo fariseu diante do publicano. Há muitas coisas que poderíamos falar, gostaria de falar de algo importantíssimo sobre como o misticismo nos leva a isso, e estamos vivendo em uma era extremamente influenciada pelo misticismo, onde cada um é ensinado a olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, e encontrar de uma maneira muito mais fácil do que debruçando-se diante da palavra de Deus e estudando a palavra de Deus, o conhecimento a respeito da salvação. E então, esta busca interior pode facilmente, dizem os místicos, te levar a ter uma evolução espiritual, um crescimento imaterial. Esta exploração do eu, daquilo que há em você, treinando a sua mente e o seu comportamento para que ele seja direcionado para o alto, para as coisas invisíveis, faz com que inevitavelmente você seja melhor do que aqueles que simplesmente têm uma visão meramente material a respeito das coisas. E então, isso tem sido introduzido na igreja e muitos se ensoberbecem achando que, por Deus falar de uma maneira singular e particular com ele se torna mais aceito e mais queridinho por Deus do que o outro. Tudo isso, meus irmãos, são consequências de uma influência mística que paira em nossos dias. Por isso, você simplesmente dar menos valor à palavra de Deus e mais valor às emoções traz efeitos mirabolantes em sua vida espiritual. E certamente, de maneira sentimental e emocional, muito mais agradável do que separar um momento na sua rotina diária para abrir a palavra de Deus, lê-la, estudá-la e se esforçar para compreender versículo após versículo, inclusive o contexto em que aquela passagem está inserida. Ora, isso não me traz um sentimento tão bom do que ir em uma determinada igreja, começar a ouvir cânticos extremamente bonitos e agradáveis, cânticos que me emocionam, regados de um belo conjunto musical, belas vozes dirigindo o culto, belos instrumentos sendo tocados, mãos sendo levantadas, olhos sendo fechados, indivíduos chorando, pulando e aplaudindo. O que é mais fácil e, entre aspas, mais agradável? O caminho místico tem tomado conta das igrejas evangélicas de hoje. E o ponto que eu quero chegar é que todo este tipo de atitude, ela concentra-se no homem e não em Deus. Todo esse tipo de comportamento tem feito com que o homem confie em si mesmo e não na justiça que vem da fé. Somos como estes fariseus, que com sinceridade nos achamos melhores do que o outro. Podemos até dizer o seguinte, com sinceridade e com toda honestidade, eu digo, e com humildade, eu tenho sido melhor do que aquela outra pessoa.
Vou, inclusive, orar por ela, para que ela se torne como eu. Meus irmãos, esta é uma artimanha do diabo, fazendo com que você confie em você mesmo, tomando aquela arma tão infeliz que é o orgulho, um pecado infeliz e desgraçado, fazendo com que ele tome conta de todo o seu ser, para que você não enxergue que nada, absolutamente nada disso importa. Senão Jesus Cristo e este crucificado na sua vida. É nisto que você tem que confiar. E tão somente nisto que você tem que depositar a sua inteira esperança e confiança. A sua salvação só pode estar segura se ela estiver debruçada aos braços de Cristo Jesus. Debruçada sobre os braços de Cristo Jesus. E por fim, vou tentar terminar mais rapidamente. No versículo 5 e 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículos 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que é que, de fato, ensinava o Antigo Testamento a respeito da justificação? Se você for gastar tempo para fazer um estudo a respeito deste assunto no Antigo Testamento, se você não tiver bons comentários, uma boa base doutrinária, você vai se confundir e muito. Em um determinado momento, você pensa que o Antigo Testamento está ensinando os homens a serem salvos pela prática do bem, pelo cumprimento da lei. Observe o que diz aí Levítico, capítulo 18, verso 5. Veja o que Moisés diz. Levítico, capítulo 18, verso 5. Observe o que Moisés diz. Não sei se você já observou esta situação, esta questão, isso já intrigou a sua mente, mas a minha já e muito, e eu me esforcei muito para tentar compreender, e ainda tenho tentado compreender ainda mais. Levítico 18, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus aí no Antigo Testamento. Portanto, os meus estatutos, vamos do verso 4. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos. Guardareis, para entrardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá. Agora tem uma pequena expressão que piora a situação. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Por eles. Eu sou o Senhor. Cumprindo estes mandamentos, o homem viverá, terá vida por estes mandamentos, pelo cumprimento da lei. Mas, meus irmãos, em contrapartida, o mesmo Antigo Testamento nos mostra o outro lado da moeda.
Observe aí Deuteronômio capítulo 30, que é citado pelo apóstolo Paulo aqui, mas nós vamos aos textos originais para então termos uma melhor base do que estamos lendo, Deuteronômio 30, 11 a 14. Olha o que diz Moisés também, mesmo autor. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Agora vejam bem, meus irmãos. Esta passagem é explicada pelo apóstolo Paulo. Você, se não tivesse o esclarecimento do apóstolo Paulo, poderia até pensar da seguinte forma, que Moisés estivesse dizendo: olha, cumprir a lei de Deus é muito fácil. Basta você querer cumprir e agir. Falar, divulgar, dar bom testemunho. Então, a salvação, aqui neste verso, continuaria sendo apresentada com uma ênfase na justiça que decorre da lei. Então, se você tomar a lei e buscar cumpri-la, isto será fácil, porque ela está na sua boca e ela está no seu coração. Mas não é isso que o verso quer dizer. Podemos tender a pensar isso. Vejam a interpretação correta, claro, podemos dizer correta porque é feita pelo apóstolo Paulo. Olha aí, voltando ao texto em que base que nós estamos estudando. E o horário vai passando. Observe aí, porquanto, mais adiante, verso 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz o mesmo autor, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Ou seja, não pense que a justiça é algo que você tem que se esforçar para alcançar. Moisés diz isso. Subindo aos céus, onde Deus está. Não pense que você, por sua própria força, por sua própria capacidade, pode se esforçar e pode conseguir chegar até o alto, onde Deus está, e se aproximar de Deus com sua própria força. Moisés está dizendo, o apóstolo Paulo está aqui enfatizando, não é assim. E diz mais, isto é, para nos trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, ou seja, na morte de Cristo, naqueles momentos em que ele passou em Hades, e nós cremos que o Hades subiu até ele, outros creem que ele desceu até o Hades, de qualquer maneira. Ele foi até um local chamado Hades, tomou a chave das mãos do maligno e etc. Mas o que podemos aqui concluir, voltando, é que não pense que você terá que fazer algo
por você mesmo e até com a soberba de ajudar Cristo em sua obra, participando de uma maneira ativa com Ele no processo de justificação de sua alma. Não é assim. Veja o que diz, completando aqui o apóstolo Paulo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca. Mais uma vez, ele está citando Moisés. E no teu coração. Isto é, a palavra, agora ele explica. Isto é, que palavra é esta? A palavra da fé. Não é a lei. Vejam o que nós interpretamos de maneira errada, propositadamente. Que alguém poderia pensar, Moisés está dizendo, ora, a lei está em sua boca, fale e você viverá. Não é isso. O que Moisés estava falando é que é fácil, porque o que está em nossa boca é a fé. É a fé que pregamos. E também no nosso coração. E diz mais, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que vocês veem aí, meus irmãos, que nós vemos aí, é que o entendimento desta palavra de Moisés, ou destas palavras de Moisés, tanto aqui lemos lá em Levítico 18, acerca da justiça da lei, quanto em Deuteronômio 30, acerca da justiça da fé, é que havia uma compreensão ainda incompleta no Antigo Testamento a respeito das coisas relacionadas à justificação. Observe que esta dúvida que paira em nossa mente é o reflexo do Antigo Testamento apropriado do momento. O que nós aprendemos é que a revelação de Deus ela é progressiva. E se ela é progressiva, nos seus primórdios, ela não pode ser amplamente, claramente compreendida, especialmente neste momento falando nos aspectos salvíficos e de justificação, como ela foi no Novo Testamento, em Cristo Jesus e em sua revelação. A partir deste momento, nós compreendemos que a ênfase que foi dada e que precisou ser dada na observância da lei não trazia a justificação, mas levava o indivíduo, mesmo no Antigo Testamento, a olhar para o cordeiro que era sacrificado. E olhando para o cordeiro que era sacrificado, ele tinha esperança no cordeiro eterno de Deus que viria na plenitude dos tempos. É claro, tudo isso, meus irmãos, acontecia de uma maneira obscura, dentro de sombras, dentro de elementos que estavam desfocados, completamente desfocados, como quando você pega um óculos que não é exatamente do seu grau, e você então consegue enxergar algumas coisas, mas não de maneira muito clara. E então você faz um esforço muito grande e chega até a compreender aquele texto, mas com um esforço muito grande. Quando então você pega os óculos com lentes devidas e põe nas suas vistas, você então vê todas as coisas de maneira muito clara. Isto acontece no Novo Testamento. Aconteceu com a vinda de Cristo Jesus.
E hoje, eu e você, podemos ter esta certeza. A certeza de que tantos os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos pela fé, apesar de toda a luta e maior dificuldade para compreender o processo desta salvação. Como também podemos entender que nós hoje somos salvos tão somente pela graça que está em Cristo Jesus, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo por Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé de toda a sua igreja, de todos os seus eleitos. O que Ele fez na cruz, Ele fez sozinho. O que Ele fez na cruz, não obteve de ninguém, nem de nada, ajuda alguma, nem minha, nem sua. Ele foi até aquela cruz, foi pregado nela, foi morto nela, retirado dela, sepultado, desceu em Hades, ressurgiu em glória, e tudo isto absolutamente sozinho, sem ajuda de ninguém, nem minha, nem sua. Nenhum braço estendemos para que a sua obra fosse executada. Nenhum dedo estendemos para ajudá-lo no que fez. E nem poderíamos. Mas estávamos nele. Eu e você. Estávamos nele. Que Deus, por sua graça, nos faça compreender aquilo que o apóstolo Paulo queria muito. Que aqueles irmãos romanos compreendessem. E é claro, que Deus queria que compreendêssemos também nos dias de hoje. Isto, meus irmãos, esta compreensão não nos isenta da observância da lei moral de Deus, de maneira alguma. E esta é uma grande preocupação quando pregamos a respeito da justificação pela fé. Porque ainda há alguns crentes muito frágeis e débeis, achando que podem, de alguma maneira, descansar na justificação pela fé, sem praticar boas obras. E a palavra de Deus nos diz que sem boas obras ninguém pode chegar aos céus. Sem a santificação ninguém chegará aos céus. Diz a palavra de Deus. Mas a sua paz, o seu descanso, não está na santificação, nem nas obras. A sua paz, o seu descanso, está em um único elemento. O elemento mais importante daquela cruz. O descanso da nossa alma. Da segurança de que um dia estaremos com Cristo Jesus, está no sangue de Cristo. Só no sangue de Cristo. E tão somente no sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos assim continuar confiando neste sangue, mas também continuar lutando o bom combate da fé. Deus nos abençoe. Amém.